Olá a todos! Lembro que essas camas são chamadas de quentes, porque durante o processo de decomposição da matéria orgânica grossa e fina colocada nelas, o calor é liberado por anos. Isso permite plantar as mudas mais cedo e resistir melhor ao frio, resultando em colheita mais precoce e de melhor qualidade. A nossa cama, devido ao uso de blocos de pavimentação, pode ser chamada de híbrida, já que nela existe mais um efeito importante: o acúmulo de calor solar durante o dia pelas pedras e sua liberação durante as noites frias. Acho que muitos já notaram como a grama cresce mais rápido e mais alta perto de grandes pedras. Os meios-fios, feitos de blocos de concreto, desempenham o papel dessas pedras. Eles funcionam tanto como acumuladores de calor quanto como condutores do calor solar para as camadas mais profundas. Na última temporada, cultivamos aqui plantas que gostam muito de calor. A terra está tão macia que eu cavo sem precisar usar o pé. Antes de explicar como a horta foi feita, vamos analisar sua profundidade e ver o que ocorreu com a matéria orgânica após 6 anos. Estou usando o pé com uma mão, enquanto seguro a câmera com a outra. Surgiram muitas dúvidas sobre o que fazer após ela parar de aquecer. Vamos esclarecer agora. Para diminuir a chance de prejudicar as minhocas, tento retirar a maior parte da terra com um garfo. Nós não cavamos esses canteiros, pois isso não é necessário. Nossos irmãos invertebrados menores, as minhocas, fazem esse trabalho difícil com prazer por nós. Há quase tantas minhocas quanto em uma pilha de composto. Economizamos muito em equipamentos de jardim, como motocultivadores. Cobrimos os canteiros com grama cortada, que inicialmente protege o solo do ressecamento e depois serve de alimento para nossos trabalhadores silenciosos. Com a cobertura morta, raramente regamos os canteiros. A camada inferior do solo tem qualidade e bactérias diferentes da superior, por isso separo e devolvo na ordem inversa. Evite misturar ou trocar as camadas. Quanto mais fundo, mais rico o solo. As minhocas ainda aparecem, mas bem menos. Aliás, as minhocas têm a capacidade de regenerar segmentos perdidos, mas essa habilidade varia entre as espécies e depende do grau do dano e das condições em que a minhoca se encontra. Não são minhocas, são verdadeiras pitons, provavelmente são as Rossoviki. Pesquisas indicam que, em certas espécies, é possível formar 2 minhocas inteiras ao dividir uma ao meio. Pelo que entendi, teoricamente é possível dobrar a quantidade de minhocas, mas não há tempo para verificar isso. Além disso, desse jeito podemos magoar nossos irmãos menores, que já são mais do que suficientes. A canteira fica elevada a cerca de 30 a 35 centímetros acima da superfície da terra. Eu retiro o solo até a profundidade de uma pá abaixo da superfície e as placas são colocadas desse jeito simples. A fileira de baixo está enterrada no solo em cerca de 2/3 e a segunda fileira se apoia na primeira. A pá bateu em algo duro. Galera, este é um baú de tesouro que eu escondi bem nos tempos melhores e mais prósperos, prevendo tempos menos prósperos. Sonhei alto demais. Embora, como dizer, isso é matéria orgânica bruta, que para canteiros altos e quentes é um verdadeiro tesouro. Por isso, deixamos o velho baú com joias em seu lugar e vamos voltar ao tempo em que ele foi enterrado, a época da criação da nossa primeira canteiro alto e quente. Tudo começou com a marcação do terreno. Separei a terra com grama de um lado e a mais funda do outro. Primeiro, cavei uma pá de profundidade. No centro do canteiro, cavei mais uma. A experiência mostrou que, com essa altura de canteiros, não compensa cavar além de uma pá. Senão, vai precisar de muito material orgânico e haverá desperdício. Foi o que aconteceu comigo na época. Usei tábuas de um composteiro antigo que precisava de reforma como material orgânico grosseiro. Depois, acrescentei resíduos de madeira da poda de arbustos e pomar. Para acelerar a decomposição da matéria orgânica grosseira, polvilhei-a com humus puro do fundo do composteiro. Essa camada impede que o frio da terra atrapalhe nossos planos para a primavera. Depois, cobri com a terra retirada, reguei bem e usei a matéria orgânica do topo do composteiro. São resíduos de grama, folhas e vegetais que não se decompuseram no inverno. Mais uma vez, cobri com terra, reguei bem e repeti o processo novamente. Vi a opção de colocar os azulejos em 2 filas em algum vídeo estrangeiro. Lembro da fila única da minha infância soviética, cheia de estética.
usávamos tijolos para bordas dos canteiros de flores e depois os pintavam. Depois entra em cena a matéria orgânica fina. Para isso, uso o conteúdo da parte do meio do composteiro. Cubro novamente com a terra retirada, rego e repito o processo mais uma vez. Voltando aos dias de hoje, essa é a nossa horta elevada mais bem feita, quente e alta. Simplifiquei algumas etapas nas próximas. Minhocas devem ter o comprimento de uma palma. Trabalhe, nosso irmão menor, trabalhe. Coloco a matéria orgânica e madeira no quintal e o lixo já diminui na hora. No exemplo da reinicialização deste canteiro, mostrarei como faço tudo agora ao construir outra cama quente. O canteiro tem 5 metros de comprimento e 2 amarrações de vergalhão presas à moldura para segurança. Como exatamente eu as prendi, vou mostrar um pouco mais tarde. Como já disse, com um canteiro de 30 a 35 centímetros é melhor cavar até a profundidade de uma pá abaixo do solo. No ano passado, ao montar um canteiro alto e quente de poliestireno estrudado, usei todos os galhos triturados da poda do pomar. Por isso, vou direto encher a parte de cima do composteiro após cobrir as tábuas com terra. Embora o canal Canções de Yasha Kosiaka foque em construção de baixo custo no projeto Casa por $1000, nossos vídeos sobre inovações em canteiros altos e quentes têm ótima recepção. Isso é possível porque todos que se interessam por construção rural ou de campo de baixo custo possuem seus próprios terrenos e, neles, hortas. No ano retrasado, com a ajuda de um material inovador feito em casa, conseguimos resolver o problema de anos de vazamento na varanda aberta da nossa casa principal. Isso permitiu fazermos a reforma na sala. Ao passar massa e lixar paredes e teto, percebi com tristeza como obras modernas consomem muito material e demandam grande esforço. Gostaria de tentar construir de formas novas uma sauna, banheira ou piscina simples e barata. Busco os métodos mais baratos, mas a monetização do canal agora é só simbólica. Por isso, na esperança de conseguir recursos, ativei o patrocínio no YouTube. Em seguida, coloco uma camada de matéria orgânica fina. Esta é a parte do meio do composteiro. No composto há larvas e besouros, mas nem todas prejudicam as plantas. As larvas de bronzeca, por exemplo, vivem no humus, não se alimentam de plantas vivas e auxiliam as minhocas. Às vezes, nas hortas, vemos besouros rinoceronte da lista vermelha e suas larvas, que também são úteis. Tem bastante vida por aqui. Um pardal vai chegar e comer. Imagina, direto da mão. E que bigodes ela tem. Durante o inverno, nós, jardineiros, ficamos relaxados. Como disse o clássico, no inverno, o camponês triunfa. Em abril, esse triunfo certamente chega ao fim. Por isso, recomenda-se retornar à forma aos poucos para evitar prejuízos à saúde. Cubro a matéria orgânica fina do composteiro com terra das camadas profundas. Acho que é melhor agir de forma gradual, e não de maneira revolucionária, substituindo todos os canteiros de uma vez só, para não se sobrecarregar, 1 ou 2 por ano. A camada de cima é feita com a mesma terra que era usada antes, pois nela vivem bactérias especiais que só existem na superfície. Por isso, não incomodo nossos irmãos microscópicos menores. Como podemos ver, para revirar uma horta dessas, não é preciso recorrer a microscópios nem ao uso de uma escavadeira. Tudo acontece tão rápido que nem a grama se amassa. Trabalhando um pouco na terra, a horta fica renovada, tudo simples e acessível. Nos títulos dos vídeos anteriores apareciam palavras dizendo que o método salva da escravidão. Perguntaram, de qual escravidão? Amigos, da verdadeira escravidão da horta. Ajustar uma horta dessas é muito fácil, com ações bem simples, tudo certinho, como na farmácia. Sim, é possível fazer uma horta com restos de tijolos, assim como a de lajotas já está indo para o 7º ano. Fiz essa horta antes do poliestireno expandido, se fosse hoje, talvez colocasse poliestireno estrudado na parte subterrânea, fora das lajotas. O poliestireno expandido é ótimo isolante térmico e impede a saída de calor da horta. Fica a dica para quem vai construir hortas.
As tábuas não entram em contato direto com o solo, por isso duram mais do que as tábuas das hortas cercadas apenas por madeira. É melhor pintar com mais frequência do que faço, que é a cada 6 anos. A fileira inferior dos azulejos está enterrada, então não pode se mover para lugar nenhum. A estabilidade da fileira superior dos azulejos é garantida justamente por essa moldura de madeira. Vamos dar uma olhada na época em que ele foi criado. Em condições de campo, nas batalhas pela colheita, a esmerilhadeira com disco de lixa é ótima ferramenta. Não substitui a plaina ou desempenadeira, mas ajuda muito. Quando é preciso trabalhar com uma pequena quantidade de tábuas, a esmerilhadeira é o que você precisa. A tábua fica com um visual mais interessante, parecendo feita à mão. É possível chanfrar as bordas. Pintei com um composto decorativo antisséptico, assim elas devem durar mais tempo. Precisei de 4 tábuas de 6 metros. A serra tico-tico, como a esmerilhadeira, é bem móvel. Não vence a serra circular, mas é leve e versátil. Corto uma tábua no comprimento e parafuso as partes nas tábuas inteiras. Corto os cantos em 45 graus e parafuso. Embora a vida útil de uma horta quente com matéria orgânica seja de cerca de 5 anos, não notamos queda na produtividade. Acredito que isso ocorre devido ao acúmulo de calor causado pela cobertura contínua com grama cortada. Renovei essa horta para mostrar a vocês, amigos, que esse processo é simples. Fixei porcas nos vergalhões e criei 2 travessas para maior segurança. Existe uma opinião de que nas hortas elevadas atuam inúmeros exércitos de formigas. Encontrei algumas formigas isoladas, mas, ao contrário das preocupações dos que comentam, não encontrei nenhum formigueiro subterrâneo. As formigas não nos incomodam, vivem suas próprias vidas. Cortei partes do telhado para os cantos. Como prova de que este canteiro está no 7º ano, deixarei o link do primeiro vídeo sobre ele na descrição. A data de publicação comprova tudo. Esses canteiros também podem virar estufas facilmente. Minha vizinha idosa sugeriu essa ideia. Ao ver o primeiro canteiro pronto, ela perguntou o que era aquilo. E ela disse que pensou que fosse uma futura estufa, e eu pensei, por que não? Peguei os arcos comprados no galpão e apenas fiz alguns furos nas tábuas. E vá lá, aqui está a estufinha. Fiz os furos de modo que atravessassem as tábuas de cima e continuassem nas de baixo. Assim os arcos ficam bem firmes. Com o material gravado, produzi rapidamente um vídeo para o jovem canal do YouTube Canções de Yasha Koshiak, mostrando o luxo dessas canteiras. Aliás, a vizinha não suportou a escravidão da horta. Está tudo bem com ela. Decidiu se livrar das correntes da escravidão, vendeu a propriedade para jovens candidatos e comprou um apartamento na cidade. E aqui estão os primeiros. Tomate vermelho na canteira alta e quente do dia 26 e unha pai. E é assim que os pimentões se sentem na canteira alta e quente. Acredito que essa escravidão deve ser combatida, mas seguiremos outro caminho. E o repolho. Na primeira temporada da horta, usei uma câmera em vez do celular para filmar. Logo surgiram também nossos recordes pessoais. No vídeo anterior sobre a horta de espuma de poliestireno rebocada, muitos se preocuparam com sua resistência, achando que poderia rachar, entortar, empenar ou quebrar. Crianças, eu não sou um bom equilibrista. Dá pra ver que não é só espuma de poliestireno com tela de fibra de vidro, mas um compósito moderno, resistente e feito rapidamente em casa. É resistência dos materiais. No meu projeto de casa por $1.000, as paredes são feitas desse material e parede é coisa séria. Nesta horta elevada e quente já funciona outro efeito. Deixo o link para o vídeo detalhado aqui embaixo deste vídeo. Céticos disseram que a horta de lajota sem concreto não duraria uma temporada, mas erraram muito. Chuvas fortes não alagam hortas elevadas. Muita água chegou à aldeia, causando enchente.
As águas subterrâneas subiram e o solo ficou úmido, por isso decidi não regar as camadas na montagem. Ainda mais porque havia a possibilidade de que, de toda a horta, só as camas elevadas ficassem acima da superfície. A água subia rapidamente, e isso também é uma vantagem delas. Você também faz a rega conforme a situação, certo? Sim, onde tem água, mostre muita água. Vamos ver. Até este ano havia mais ou menos essa quantidade de água há uns 10 anos atrás. Ou talvez seja o cachorro, claro. O cachorro não teria motivo nenhum para se envergonhar. Ao olharem melhor, viram que era um coelho nadando. Ele entrou no quintal mais afastado, mas não achou um lugar seco. Desenvolveu-se um drama, mas no final tudo ficou bem. Nós o encontramos no dia seguinte. Os moradores de apartamentos em prédios altos estão livres de muitos problemas que quem mora no térreo enfrenta, mas não de todos. No vilarejo de Schenck, próximo à nossa aldeia, construíram um bairro com prédios de 5 andares. O terreno é baixo e por isso cercado por um dique de terra. Dentro do dique nasce um riacho que leva suas águas para o rio Soji. Para enchentes, foi instalada uma estação que bombeia o riacho durante a cheia do rio. Dá pra ver na hora que não é dela. Não tem dó. Antes isso ocorria até em enchentes menores. Desta vez algo falhou. Os caras estavam ocupados procurando e pescando as placas dos destemidos, mas ingênuos, pilotos aquáticos que não tinham medo de hidrochoque. O pôr do sol em Pavodok é lindo. Enquanto isso, a água continuava subindo e subindo. Enquanto o grupo do bairro no Viber resmungava e lamentava, as crianças brincavam à vontade. A comporta não foi fechada e, pelo riacho, a água do rio transbordando começou a voltar. As ruas se transformaram em canais. Como nem todos podem visitar Veneza, criaram uma versão própria em Gomel. Talvez os donos do palácio sempre sonharam em morar à beira de um lago, mas não tinham dinheiro para comprar um terreno em um lugar prestigiado. E vá lá, o lago veio sozinho. Os adultos tentam encontrar defeitos em tudo, ao contrário das crianças. Acho que o conselho local fez isso de propósito para agradar a geração mais jovem. As crianças com certeza vão lembrar disso para o resto da vida. Nos prédios de 5 andares, só os porões alagaram, onde geralmente a tralha é inútil. Provavelmente foi assim que o conselho local pensou. As crianças são mais importantes. As botas de pescador estão muito procuradas. No nosso porão, 3 degraus ficaram submersos, um recorde. Com botas comuns, não dá mais para alcançar as conservas. No fim, os adultos causaram um escândalo. A televisão do Ministério de Situações de Emergência foi chamada e um mergulhador fechou a comporta rapidamente. E foi isso, nesse dia a água do rio baixou rapidamente. O mergulhador bondoso, aparentemente, prolongou a festa das crianças ao prender a água em Prigomelski, Terra dos Lagos. Em Chonky, criaram o primeiro mini-parque aquático ao ar livre da Bielorrússia para crianças. Pena que em abril a água é fria. Para concluir, minha esposa mostrará uma receita de alta culinária bielorrussa, babka de batata. Os ingredientes são peito de porco, cebola, 2 ovos, batata, leite, pimenta e sal. Editor. No vídeo anterior, minha esposa apresentou ao mundo a receita da linguiça de batata bielorrussa. Em bielorrusso chama-se bulbianaya peshka. Espectadores do canal Canção de Yasha Kosiak, da Lituânia, protestaram nos comentários. Essa é a receita da Lituânia, onde o prato se chama vedarai, não a nossa bielorrussa. Não estamos tentando forçar a bielorrussificação dessa receita. Por centenas de anos, as terras bielorrussas e lituanas fizeram parte dos mesmos estados. O grão-ducado da Lituânia, depois da comunidade polaco-lituana junto com os poloneses, e mais tarde, do Império Russo, e junto com seus muitos povos da União Soviética. Assim, os lituanos provavelmente aprenderam a receita com os vizinhos e a adotaram sem intenção. Ou talvez seja o mesmo prato com nomes diferentes. Os bielorrussos são ligados à batata, então esse prato combina mais conosco que com outros?
Historiadores da culinária acreditam que a salsicha de batata bubinaia kishka e o babka de batata têm origem nas terras bielorrussas. Unte bem a assadeira com gordura. Poloneses realizam festivais dessa salsicha há 20 anos e a apreciam muito. Por isso, para apimentar ainda mais a política culinária internacional, trouxemos outra receita bielorrussa. O preparo é simples e dispensa comentários. A principal característica é cozinhar no forno por 1 hora e 30 a 180 graus e depois mais 2H 150 graus, garantindo ótimo resultado.